sobre quem é Jesus. Nós estaremos hoje falando sobre Jesus como a verdade. Quero lembrar o texto que nós estamos usando como texto básico desse estudo. Jesus diz lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós falamos no primeiro ensino sobre quem é Jesus. Já falamos Jesus também como o caminho. E agora estaremos pensando em Jesus como a verdade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que Jesus, uma das marcas do Senhor Jesus, quando viveu entre os homens, foi a verdade. Ele afirmou ser a própria verdade. No texto que nós já citamos novamente hoje, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se afirma como a verdade. Mas também nós vimos Pilatos respondendo a Jesus sobre o que ele veio fazer. Jesus respondendo a Pilatos sobre o que veio fazer neste mundo. Você vai ver em João 18, verso 37. Jesus disse a Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha aí Jesus mais uma vez afirmando ele ser a própria verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. João 18, verso 37. Então Jesus ele começa aí trabalhando sobre esse tema, sobre a verdade, ele é a verdade, e também diz que aquele que é da verdade o ouve, porque ele é a própria verdade. E por dizer a verdade, ser confiável, os seus discípulos chegaram a uma conclusão. João 6, 69 diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, havia uma promessa da vinda do Salvador do mundo. E os judeus estavam esperando por este Salvador. Você vai ver lá em Isaías capítulo 6, se eu não estou enganado, que Isaías ele profetiza dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Havia muitas profecias, o próprio Davi também ensina uma profecia também acerca de Jesus, e no Antigo Testamento sobre esse Salvador do mundo, e aqui, nesse versículo, os discípulos afirmam isso. Temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 6,69. Não só os discípulos creram que Jesus é a verdade, nós vimos também em João 4, 41 e 42, um episódio que Jesus se encontra com uma mulher num poço de água, fala com ele, tem um diálogo entre ela e ele. Jesus descreve e fala muitas coisas a respeito da vida daquela mulher e ela chega à conclusão que ele era um profeta. E chega para alguns homens e diz, não seria esse o prometido, aquele que haveria de vir? Então, no capítulo 4 de João 41 e 42, esses homens, quando a mulher falou a respeito de Jesus, disse, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia à mulher, esses homens diziam àquela mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então Jesus veio, se intitulou como a verdade, pregou a verdade a todos por onde ele passava, e agora essas pessoas já dão testemunho daquele que realmente é o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Mesmo o mestre sendo tão convincente diante de tudo aquilo que nós já falamos, muitos o rejeitaram. E isso nós vimos em João 1, versículo 10,
o texto diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava nesse mundo, nesse cosmo. O mundo, a criatura, o planeta foi feito pelo Senhor, mas o mundo não o conheceu. As pessoas o rejeitaram, não o reconheceu. Muitos também, alguns o reconheceram como filho do Deus vivo, do Deus vivente, mas também houve aqueles que não reconheceram. Bem, nós vimos que quem é Jesus na lição passada, nós vimos Jesus, o caminho, citamos vários textos a respeito disso, você pode ver no estudo anterior. E mais também vimos agora, começamos a falar sobre Jesus como a verdade. Mas diante de tudo isso, de toda a explanação, de tudo que Jesus fez por nós também entendemos que depende de nós essa salvação que Jesus veio trazer. Depende de nós, de algumas coisas que nós precisamos fazer para corresponder essa atitude do Senhor Jesus. Uma delas precisamos nos achegar a Ele, ao Senhor, diz João 3:21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós vimos aí que assim como Jesus é a verdade, nós também precisamos praticar a verdade. Nós precisamos também receber a palavra de Cristo. João 10:33 vai dizer: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Traduzindo, e a este o porteiro abre. Quem é o porteiro? O pregador, o mestre, aquele que ensina. Ele abre a porta para que as ovelhas ouçam a sua voz. Quem são as ovelhas? Todas as pessoas que ouvem a voz do Senhor Jesus. De quem é a voz? A voz do Senhor Jesus. E chama pelo nome as suas ovelhas. Então Jesus, quando a gente ouve a sua voz, reconhece e o aceita, então ele começa também a reconhecer, a nos reconhecer pelo nome, e o Senhor, ele nos conhece pelo nome, e nós o conhecemos pela sua voz. Bom, nós precisamos também nascer de novo. Não adianta só nós dizermos que somos salvos, que somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Assim como você nasce da sua mãe, diz lá João capítulo 1, que nasce da carne e do sangue, é necessário também, lá João 3, versículo 3, diz que nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Diz assim: Jesus respondeu e disse a quem? A Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim como Nicodemos, que era um grande conhecedor da Bíblia, um grande conhecedor das escritas passadas, e ele precisava nascer de novo, não nascer do sangue da sua mãe novamente, pois ele já era um homem velho, como ele mesmo falou, mas ele precisava nascer do Espírito. E é isso que Jesus está se reportando aqui. Nós precisamos nascer do Espírito para uma vida em Deus, uma vida em Cristo Jesus. Nós precisamos também ser habitados pelo Espírito da verdade. Diz o texto de João 14:17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Quem é que pode ser habitado pelo Espírito da verdade? Aquele que já nasceu de novo. Aquele que já entregou sua vida ao Senhor Jesus. A este, sim, o Espírito da verdade habita nele. E qual seria, então, o resultado de crer em Jesus como a verdade e recebê-lo como Salvador? Diante de tudo isso, o que eu ganho? Qual a mudança que há na minha vida? Qual é o resultado disso, de recebê-lo como Salvador? Nós passamos a ser aceitos como filhos de Deus. E você pode me dizer assim: então eu não sou filho de Deus? Bem,
nós já citamos que assim como Nicodemos precisou nascer do Espírito e ele nasceu da carne, então nós podemos entender que você é filho de Deus, é filho da criação de Deus. Você foi criado por Deus, nós somos criados por Deus. Essa é uma vida, é a vida nascida da carne e do sangue. Mas nós também precisamos nascer de Deus no Espírito. E é isso que João vai dizer 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse é o novo nascimento. Esse é o nascimento do Espírito, não da carne, não de nossa mãe, de nosso pai, mas o nascimento de Deus. Então, esse nascimento de Deus é que Jesus está se reportando e todos precisam nascer de novo, senão não serão salvos. Também, nós podemos, quando nós recebemos a Cristo, nós podemos experimentar a paz de Cristo. João 16, 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma afirmação do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. Isso é para todo mundo. Todos nós passamos por aflições. Ainda mais no tempo de hoje, nós percebemos quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão doentes. Então, no mundo tereis aflições. Jesus afirmou isso. Ele não disse que uns teriam e outros não teriam. Todos teremos aflições. Mas também ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Filho de Deus, ele tem paz mesmo em meio à aflição, porque ele sabe que há um Deus que cuida dele. Nós também, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, de João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que pelo Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então aquele que é guiado pelo Espírito, ele sabe, ele tem a consciência de que ele aceitou Jesus, que ele crê na verdade e que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Existe uma outra coisa que nós também recebemos quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não temos mais prazer em andar nas trevas. Nós não andamos mais nas trevas. João 12, 35 e 36, disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco, ou seja, ele, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então, enquanto nós temos o Senhor Jesus, vamos andar na luz. Nós não temos mais nenhuma aliança, nenhum compromisso com as trevas. Nós aceitamos Jesus e por isso nós vivemos para Ele, nós vivemos em santidade, nós nos esforçamos para agradar ao nosso Senhor. Tomada a decisão, aceitando a Jesus como verdade, crendo nele como Salvador e Senhor, vamos experimentar a verdadeira liberdade, libertos do pecado. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você não precisa estar preocupado, você não precisa estar angustiado: ora, como é que eu vou me livrar do meu pecado? Como é que eu vou me livrar das minhas atitudes? Como é que eu vou me livrar de tudo isso que é tão difícil para mim? Não se preocupe, porque Jesus, que é a verdade, ele vos libertará de todo mal. Deus te abençoe e até a próxima.